Olá, meus amigos do ADVJus, muito boa tarde. Estamos iniciando mais um programa inédito. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo o Dr. Aguinaldo Bife. O Dr. Aguinaldo Alves Bife é meu colega advogado e especialista na área do direito empresarial. A nossa pauta de hoje, inserção profissional na área do direito empresarial. Fique aqui, o ADVJus está no ar. Ok, doutor Aguinaldo, muito obrigado pela sua presença comigo hoje aqui no nosso programa, viu? Prazer e a honra aqui é todo meu. Tá certo. Doutor, como que é? É difícil a inserção, o início junto à atividade de advogado na área do direito empresarial? Bem, como todo início tem as suas dificuldades, tem os seus percalços, mas nada que não possa ser superado com dedicação, com esforço, com persistência, né? Uma coisa muito importante para quem está pretendendo ir para a área do direito empresarial é conseguir entender, né, que o direito ele é muito mais do que o processo, né? Nós, na faculdade, nós fomos todos ensinados muito a lidar com o processo, né? Na área empresarial, grande parte do direito, grande parte da necessidade das empresas não está diretamente ligada a ações judiciais, a processos, né? Nós temos situações, sim, obviamente, que as empresas buscam o judiciário ou são acionadas e precisam se defender, mas boa parte das necessidades está fora dessa área processual. Nós temos muita demanda na parte contratual, nós temos muita demanda na área de consultoria, né, sobre questões diversas, da área do direito tributário, da área do direito trabalhista, na área do direito societário, né? Então tem muita coisa e que se afasta um pouco do fórum. Então é preciso ter em mente essa situação. O advogado que lida com o direito empresarial acaba aprendendo que não é no fórum que se resolvem todas as coisas. Diferente daquilo que a gente vê no dia a dia das faculdades, né? Na verdade, o que o doutor Aguinaldo Bife está falando é que grande parte da atuação do advogado que vai exercer a advocacia empresarial, ela é feita na área do não contencioso, não é isso, doutor? Exatamente, né? É a área do não contencioso, assim, usando a nossa expressão técnica, é o contencioso e o não contencioso. Grande parte é do não contencioso, o que é muito bom, né? Porque nessa área você tem um resultado mais rápido, você tem um contato mais direto com a realização daquela necessidade, né? Então é algo que vale a pena investir, vale a pena trabalhar, porque o direito empresarial ele traz um bom resultado pessoal em termos de reconhecimento profissional, de proximidade com a relação com a empresa e com as pessoas, né? Muito interessante. Doutor, o que o senhor atribui ser assim um fator primordial para que o profissional consiga sedimentar a área de atuação dele, não só no empresarial, né, mas em todas as áreas aí que o advogado se propõe a militar? Olha, é muito, muito importante, acima de tudo, a gente sabe disso, né? Mas é muito importante o conhecimento geral, né? O advogado, como uma regra, ele não pode se prender apenas ao estudo do direito, né? O advogado, obviamente, tem que ter o estudo do direito como uma ferramenta para o seu dia a dia, para o seu trabalho, e esse estudo é contínuo, né? Sempre, sempre, sempre. Mas ele tem também que se preocupar com outras situações, né? Tem com o cotidiano, com as coisas que estão acontecendo no mundo, a situação política... Ser atualizado. Né? Ser atualizado, a situação econômica, isso para as empresas, principalmente, tem muita importância, né? Doutor, o senhor reputa
que também uma das premissas exigidas da área do direito empresarial é a experiência. Sim, sem dúvida alguma, a experiência, né? Mas não só isso, porque todo mundo tem que iniciar, né? Todo mundo tem que começar, né? E como é que você faz para começar e vencer essa questão da experiência? É verdade. O fato é, o advogado empresarial, e o advogado de um modo geral, mas nessa linha que nós estamos conversando de empresas, ele tem que entender que a atividade dele tem que contribuir para a realização dos negócios da empresa, né? O advogado não deve ser aquele profissional lembrado só quando há o problema, né? O advogado tem que participar da vida da empresa de tal modo que a empresa lembre dele quando vai realizar os negócios. O grande trabalho do advogado empresarial é, na verdade, ajudar a empresa a realizar as suas operações. O dia a dia, é claro que, dependendo daí dos vários segmentos, mas no dia a dia o empresário sabe muito bem como fazer as coisas. Mas o advogado empresarial, ele tem que trabalhar de modo como se ele fosse ou representasse um departamento jurídico da empresa que estivesse ali ao lado do empresário. Para toda hora que o empresário tiver uma dúvida, falar com ele antes da realização de qualquer atividade que não seja o seu cotidiano, o seu dia a dia. Isso é o primordial, né? Esse é o primordial. Tá certo. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo, mas vamos voltar já já. Aguarde, por favor. Legal, voltamos então com o ADV-Jus. Hoje recebendo o Dr. Agnaldo Bife. Doutor, um advogado se trabalha na área empresarial, ele está contratado por uma empresa e a empresa, evidentemente, o ramo de negócio, do comércio, o ramo empresarial, ele às vezes costuma correr alguns riscos. Como deve o profissional portar-se, o profissional da advocacia lá contratado, portar-se, por exemplo, numa reunião? Bem, essa pergunta é bastante interessante porque dentro daquilo que a gente já está conversando, o advogado nessa área, ele acompanha o dia a dia, os negócios da empresa. E quanto mais ele acompanhar os negócios, melhor, né? E ele, na verdade, tem que ser um profissional que ajude a realização dos objetivos. Então, nessas reuniões é muito comum, né? Às vezes a gente participa e alguns empresários têm um certo receio, mas tem advogado na reunião, o advogado muitas vezes é muito formal, ele vai criar algum tipo de complicação. Então existe essa ideia, né, sobre o advogado, não. E na verdade o advogado empresarial tem que lutar contra isso e ele tem que fazer da sua participação nas reuniões. Assim, do modo mais simples possível, ele deve fazer com que as coisas se realizem. Claro, toda atividade empresarial, ela tem um grau de risco do próprio negócio. Não estamos falando absolutamente em ilegalidade, não é nada disso. Mas a atividade em si tem um grau de risco. O advogado deve participar e fazer com que as coisas fluam, que elas aconteçam, que o advogado ajude a realização daqueles interesses. Ele não pode, o advogado, a todo momento, querer colocar uma opinião dele legalista, porque muitas vezes isso deixa a reunião muito burocrática. Então ele tem que participar, mas entendendo que ele está numa mesa de negociação. E ele é um dos participantes daquela negociação para ajudar a realizar aquele negócio. Então, sempre procurar ver o aspecto positivo daquilo que está sendo colocado para a realização do negócio. Né? Doutor, na verdade, o que o senhor entende assim que é a principal aspiração do empresário quando ele contrata o profissional da advocacia? Nessa área empresarial é que o advogado seja aquela pessoa de confiança, que ele possa trocar algumas informações que às vezes ele não tem com quem confidenciar, as suas próprias dúvidas, trocar ideias sobre o negócio e que esse profissional possa ajudá-lo a tomar a melhor decisão.
Por isso que o advogado da área empresarial ele tem que ter um espectro de trabalho um pouco maior. Ele tem que conhecer um pouco, tem que ter noções de contabilidade, ele tem que buscar conhecimento um pouco na área de economia, porque questões também de conciliação, de realização de negócios, porque o empresário, muitas vezes, ele está solitário ali na hora de tomar a decisão. Muitas vezes o empresário tem que tomar uma decisão que ele não sabe se é a melhor decisão. Claro, nós como profissionais não podemos decidir pelos nossos clientes, mas nós podemos ajudar que o cliente, dentro daquilo que a gente coloque, ajude a pensar, a realizar ali as experiências ali do momento, que ele possa concluir qual é o melhor caminho a tomar, né, dentro de uma certa segurança que ele busca. Tá? Doutor, no direito empresarial, evidentemente, existem questões também que elas não têm outra forma a não ser se socorrer do judiciário. Como trazer isso para um plano aceitável no judiciário, com a morosidade que hoje a gente vive, para um plano aceitável perante a expectativa do empresário que ele quer uma solução breve? Esse é um aspecto difícil, né? Porque o empresário, pela própria dinâmica da atividade dele, ele espera que tudo aconteça rápido. Ele tem a expectativa que as coisas se resolvam de um modo assim ágil. E a gente sabe que no judiciário nem sempre é assim, quase nunca. Então a gente precisa, na verdade, passar para o empresário que às vezes existem meios alternativos para solucionar uma questão. Excelente. Ou através dos juizados aí de conciliação, de arbitragem, não é? Ou muitas vezes até orientar o empresário a partir para uma conciliação de algum conflito, que muitas vezes a incerteza e a demora do judiciário são assim, situações que colocam muito em risco a atividade da empresa, né? Exatamente. É isso mesmo. Doutor, agora uma coisa que a gente observa no dia a dia, né? A morosidade forense, o senhor já falou aí que existem possibilidades de se levar para o campo conciliatório, né? O senhor acha que essa é a nossa, vamos dizer assim, a nossa grande esperança perante o judiciário daqui para frente, doutor? Olha, nós que estamos no dia a dia aí das lides forenses, a gente sabe a situação que está o judiciário, né? O judiciário não dá conta da demanda que ele tem, o ingresso de processo é muito maior do que aquilo que ele consegue solucionar, que ele consegue concluir. Então eu não vejo muita solução para a situação dos tribunais. O que eu vejo é o caminho da conciliação e das soluções alternativas dos conflitos. Esse é o caminho para resolver o problema, especialmente das empresas. Com certeza. Vamos fazer um segundo intervalo, voltamos já já com o Dr. Aguinaldo Bife. Aguarde. Ok, voltando então com o ADV. Dr. Aguinaldo Bife, o senhor acha que a classe empresarial já se deu conta da necessidade dele ter um profissional para ser consultado a todo instante? Olha, essa cultura está se disseminando. Cada vez mais o empresário está amadurecendo e ele está entendendo isso, que o grande valor do advogado é na prevenção, na hora que ele vai fazer as suas atividades, os seus negócios, e não na hora que ele tem problemas. Então, sim, o empresariado está entendendo que o advogado é uma parte muito importante no dia a dia da empresa dele. Certo. Uma coisa que é fácil depreender, mas evidentemente que é a opinião técnica, certo? Mas eu ouso a dizer que uma das coisas que o empresariado mais quer do advogado é a dinâmica, é a informação rápida. É isso mesmo, doutor? Como que funciona? Olha, sem dúvida alguma. O empresário ele não espera algo de excelência. Claro,
Quanto melhor puder ser o trabalho profissional, muito, muito bom, mas nem sempre é assim. O advogado, o profissional dessa área, ele precisa dar uma resposta objetiva, ter um linguajar que seja de fácil entendimento do empresário e, acima de tudo, ele responda às perguntas, às demandas, às consultas rapidamente. Uma coisa que prejudica muito a imagem do profissional nessa área é a demora na solução, nas respostas que ele recebe. O que o empresário espera é que ele tenha uma resposta rápida na velocidade que ele precisa para fazer os negócios dele. Então, muitas vezes, se o advogado começar a se aprofundar demais no assunto para poder dar uma resposta, ele pode apresentar um trabalho excelente, mas que não tem mais finalidade prática, já passou o momento daquele negócio. Então, o que o empresário espera é um trabalho bom e num prazo rápido. A comunicação entre o advogado e a empresa tem que ser constante, né? O advogado não pode ficar longe do cliente dele nessa área. Ele tem que estar próximo e precisa ter uma comunicação eficiente. Doutor, dentro do ramo do direito empresarial, temos aí inúmeros caminhos que o advogado pode prestar em favor do seu cliente. Dentro de um escritório, o ideal seria que tivesse alguns profissionais e cada um deles pudesse, fosse o responsável por determinadas áreas. Esse seria o ideal? Sim, sim. Porque, na verdade, nenhum de nós, por mais esforçado que seja, domina todos os assuntos, né? E para uma empresa, você precisa dominar alguns assuntos assim que são básicos. Sim. Por exemplo, a área do direito societário, que eu estava falando, a área do direito tributário, direito trabalhista, direito hoje em dia ambiental, relações de consumo, e aí vão uma série de outros. Um profissional sozinho tentar dominar tudo isso é muito difícil e ele não vai conseguir ser assim eficiente em todas elas. Como eu disse, não precisa ser excelente, mas precisa ser bom em cada uma dessas áreas. O ideal é que se forme uma equipe, que cada um assuma a responsabilidade de uma área e se aprofunde. Sim. Essa soma, esse trabalho em equipe, é o que vai dar condições da empresa contratar esse escritório sabendo que aquele escritório cobre as necessidades básicas dela, não é? Então, a empresa pode pensar, olha, aquele escritório, ele tem uma equipe de profissionais que eu posso contar na hora que eu for precisar de um assunto ou de outro. Porque para as empresas é difícil também ela lidar com um advogado numa determinada área. Aí ela lida com outro escritório em outra área, lida com outro numa terceira área. Isso é complicado, os controles, a dinâmica, o contato. É preferível que as empresas, e elas também escolhem assim, se concentrem num escritório onde tenham esses profissionais, cada um na sua área que ela possa contar. Doutor, acima de tudo, na verdade, acho que a empresa busca, o empresário busca no advogado, é uma parceria, não é isso? Uma parceria que tem base na confiança, conhecimento e confiança. Esse é o grande trabalho. O advogado é aquela peça de confiança do empresário, né? E com o conhecimento que ele tem, cada qual aí no seu segmento, né? No seu trabalho. É verdade, com certeza. Doutor Aguinaldo Bife, nós chegamos no finalzinho do ADV Jus, eu só tenho que lhe agradecer a presença conosco aqui hoje, viu? Muito obrigado. Bem, a honra foi minha, estou à disposição e esse assunto é sempre muito empolgante. Estou aí sempre quando precisar, pode contar comigo. Muito obrigado. Com certeza. Legal, meus amigos, nós estamos finalizando o ADV Jus. Eu quero deixar para você um forte abraço, uma excelente tarde de domingo. Voltamos no próximo, ok? Até lá!